Estamos começando o curso preparatório para oficiais da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e eu quero inicialmente saudar você, meu irmão, que está participando agora deste curso, e o nosso desejo é que Deus o abençoe e fortaleça na sua caminhada cristã. Antes de mais nada, é necessário dizer uma coisa que me soa muito importante. É que quando nós estamos numa carreira profissional, nós naturalmente temos a ambição de crescer. Na carreira espiritual, isso não é diferente. Quando estamos vivendo a vida cristã e estamos percebendo a ação de Deus na nossa vida e vendo como Deus responde às nossas questões e como Deus nos ajuda a trabalhar os nossos dons e talentos para o serviço da igreja, nós devemos pensar que ser um oficial da igreja é aspirar o crescimento da carreira cristã. Então, você e eu devemos nos lembrar sempre de que, assim como a gente espera que os nossos filhos cresçam e amadureçam, Deus espera que os seus filhos cresçam e amadureçam, e eles não sejam a vida toda crentes que são apenas presenciais na igreja, mas crentes que aprendam a liderar a igreja como lideram ou devem liderar a sua família. Então, é muito esperado de cada homem, especialmente no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que este homem reúna as condições de liderança, tanto aquelas que são evidentes na sua casa, quanto aquelas que são evidentes nas Escrituras e na igreja, a fim de usar na evolução de sua carreira espiritual os seus dons e talentos para liderar a igreja, para encaminhar a igreja na sua trajetória terrena. Enquanto nós estivermos reunidos aqui como uma instituição que tem um lado físico, orgânico, institucional, e temos uma igreja que é absolutamente espiritual, faz parte do processo de cada homem pensar seriamente na possibilidade de se tornar mais útil para o reino de Deus, entregando seus dons e talentos para o trabalho do oficialato. Então, nós estamos contentes de estar juntos, mas eu queria inicialmente apresentar para você um módulo, o primeiro módulo que nós vamos ter no nosso curso preparatório de oficiais, que é o tema da masculinidade. E quando eu falo da masculinidade, eu não estou meramente falando do gênero masculino, mas eu estou tratando mais amplamente do que significa ser um homem, especialmente dentro do contexto bíblico, do contexto teológico. Então, nós vamos encontrar muita gente que tem definições a respeito do homem, do sexo masculino. E quando eu falar homem, será sempre do sexo masculino. Mas nós devemos perceber que a Bíblia tem o que dizer a respeito do ser masculino. E nós não vamos tratar nesses vídeos aqui de mulher, não. Nós vamos tratar de homem mesmo. E quando pensarmos no homem, nós vamos tratar dentro do critério criação, queda, redenção. Tá certo? Então nós vamos entrar no tema de hoje, que é o tema 1. Como tudo foi planejado e deveria ter sido. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Como tudo foi planejado e que deveria ter sido.
Nós vamos querer, durante as palestras que tivermos aqui a respeito de masculinidade, identificar e compreender e avaliar a masculinidade sob a ótica das Escrituras. E nós vamos utilizar, durante estas palestras, a Bíblia NVT, nova versão transformadora, que já foi usada algumas vezes pelo pastor Reverendo Luiz Roberto, e nós vamos então trabalhar com esta tradução apenas para efeito de exposição dos quadros que nós vamos expor. Mas, naturalmente, nós ficamos livres para pesquisar não apenas essa tradução, essa versão, mas todas as que nós tivermos em casa. É importante você fazer isto, pegar mais de uma versão e dar uma estudada para verificar como é que os tradutores interpretaram os termos bíblicos, tá bom? Muito bem. Especificamente, nós queremos identificar nas Escrituras como o homem, o ser masculino, foi projetado, construído e dotado de competências. Depois, dentro dos mesmos objetivos, nós queremos compreender, muito mais do que identificar, nós queremos compreender a vida masculina na Terra, projetada por Deus. E como ela sofre as consequências da queda e como ela pode retomar sob a perspectiva da redenção, da salvação que existe em Cristo Jesus. Nós somos homens evangélicos e, naturalmente, nós não podemos pensar nos termos de homens caídos, nós temos que pensar de homens redimidos. E diante de nós estão tarefas espirituais que só têm sentido e significado se nós trabalharmos claramente a ideia de que nós vamos fazê-lo, quer dizer, vamos trabalhar prestando atenção nas Escrituras, não é? E o último objetivo específico é avaliar a nossa masculinidade sob a ótica das Escrituras. Vamos nos medir, vamos saber se nós somos homens segundo o coração de Deus ou não. Porque é a partir dessa perspectiva que nós devemos pensar seriamente na possibilidade de ser um diácono, de ser um presbítero, ou, se Deus nos chamar, de sermos um pastor indo para o seminário, como fizeram vários membros de nossa igreja no decorrer da sua história, e foram para o ministério pastoral, para o ministério da pregação da palavra. Então, sempre nos âmbitos da criação, queda e redenção. A questão é saber como tudo foi planejado e como tudo deveria ter sido. Eu queria dizer para você também o seguinte, que nós vamos, nesta fala aqui, nesta exposição de agora, nós vamos trabalhar dentro do Jardim do Éden. Ninguém entrou dentro do Jardim do Éden depois que Adão foi expulso. Então ninguém sabe exatamente como é. A única evidência que a gente tem do Jardim do Éden é a própria Bíblia. As pessoas que olham para a Bíblia e não a compreendem, não a aceitam, dizem que a história do Gênesis é um mito, especialmente do 1º ao 11º capítulos. Não se importe com isso. Nós confiamos que a palavra de Deus é a revelação necessária para nós compreendermos o princípio de todas as coisas, e ainda que nós não tenhamos uma visão completa do procedimento divino, tanto na criação, quanto na expulsão do primeiro casal, quanto na extinção da humanidade no capítulo 6 de Gênesis, quando Deus convocou Noé para fazer a arca, e depois repartiu todas as pessoas por etnias em forma de língua, de linguagem, no capítulo 11, mesmo que a ciência tenha as suas restrições, mesmo que a teologia liberal tenha as suas restrições, nós que somos presbiterianos temos o papel de aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática e revelação de Deus plenamente inspirada. Então, para começar
nós precisamos deste patamar. A Bíblia vai nos fornecer o perfil masculino criado por Deus. Vamos começar? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é recordar o texto de Gênesis 1, 26 e 27, que diz: Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Este versículo último é um resumo do que Deus fez. Mas vocês podem observar de princípio que aqui está sendo dito que o ser humano refletiria aquilo que Deus é. É claro que uma pessoa não seria tornada Deus, não seria criada como divindade, mas seria criada como espelho da divindade. Deus não tem corpo. A Bíblia diz que Deus é espírito. Entretanto, nós temos que nos lembrar que Deus é pessoa. Deus é ser pensante. Deus tem arbítrio. Deus tem vontade específica. Deus tem sentimento. Deus tem uma porção de virtudes as quais foram transmitidas para essa criatura. Nenhuma outra criatura procedeu das mãos de Deus. Só o homem. E nesse momento da nossa fala, eu estou só me referindo ao homem. Apesar do verso 27 dizer que ele criou homem e mulher, nós vamos perceber no decorrer da narrativa bíblica que o homem andou sozinho por um tempo. Ele não tinha companheira idônea. Portanto, nós vamos tratar deste ser criado por Deus. Bom, quando nós pensamos, então, na primeira parte do texto, o versículo 26 dá-nos a ideia de que essa fala foi uma fala interna. Nós defendemos a triunidade de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e naturalmente nós temos que compreender que o conselho destas pessoas da Trindade resolveu fazer o ser humano à sua imagem. Donde a gente pode tirar a ideia de que as três pessoas são autônomas, são pensantes, são pessoais, porque cada uma delas revela a vontade. Entretanto, na essência, estas pessoas formam um só ser, que é o único Deus, o Deus declarado Yahvé para Moisés, o Deus que criou todas as coisas, El e Elohim. Então, na primeira parte do texto aqui, que está ao lado, em letras miúdas, você pode perceber que a ideia do projeto foi: ele vai ser semelhante a nós, o homem vai ser semelhante a nós. E volto a enfatizar aqui que não se trata de aparência física, mas se trata de aparência moral. Se trata de um ser moral, se trata de um ser que tem arbítrio, se trata de um ser que tem pessoalidade, que é autoconsciente. Há muito poucas criaturas, e as pesquisas científicas estão mostrando isso, que têm consciência do seu próprio ser. Já houve pesquisas em que se colocam espelhos no meio da selva e o animal passa por aquilo, ele se assusta, porque ele não se reconhece na imagem. Enquanto que nós
nós sabemos que existimos, nós pensamos acerca da existência, nós refletimos acerca da existência e nós desenvolvemos metas para a nossa própria existência. Então nós somos autoconscientes, nós somos inteligentes, e quando eu falo de inteligência, é só olhar como é que nós somos capazes de criar máquinas, de criar rotinas de computador, de criar vacinas, de criar uma porção de processos industriais, tanto para a área médica quanto para a área da engenharia em geral, para a área da medicina, etc. Nós somos inteligentes. E nós somos pessoas, cada um de nós é pessoa com vontade, ou seja, nós temos autodesígnio, autodeterminação. Nós temos aquilo que se chama de livre agência, nós podemos escolher. E isto Deus faz também. Por exemplo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É uma decisão da vontade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis na sua presença. É uma deliberação da vontade divina. E Deus tem sentimento, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se emociona, mas tudo está relacionado à área não material do ser humano. Então, quando olhamos para a Bíblia, nós temos que compreender que ser uma pessoa naquele momento da história humana era ser uma pessoa que refletia o ser de Deus. Nenhuma outra criatura foi construída assim. Nenhuma outra criatura existe que seja assim. Você vai falar, mas anjos são assim. Anjos não são assim. Esse é um outro capítulo, mas dá para a gente perceber que quando o poeta falou no Salmo 8, por exemplo, ele comentou do fato, eu vou ler aqui, Salmo 8, versos 3 e até o verso 8. E diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Aí o próprio salmista responde, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Em outras versões diz assim, fizeste-o menor do que os anjos. Os anjos podem habitar a presença de Deus, ou foram expulsos da presença de Deus, se foram anjos caídos. Mas o ser humano era uma criatura terrena. Nós vamos ver na próxima lâmina que ele foi formado do pó da terra, enquanto que os anjos são criaturas absolutamente espirituais, não têm corpos. Eles são morais, mas eles não têm o mesmo esplendor do homem. O homem é uma criatura ímpar. O homem foi projetado, e nós vamos ver que ele foi projetado para ter, sim, altas missões, altas responsabilidades diante de Deus. Na próxima transparência, a gente vê aqui os versos 2, do capítulo 2, versos 7 e 8, que diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Vejam só, todos os outros animais, todos os outros seres vivos, você lê lá em Gênesis, diz assim, produz a terra que produza essas espécies. Então, de certa maneira, todos os seres vivos, inclusive o chimpanzé, inclusive aqueles que têm proximidade de DNA conosco, são produzidos pela terra. Gente, não existe a mínima possibilidade bíblica de se admitir que nós somos provindos de outra espécie animal. O crente
professa que veio direto das mãos de Deus. Mas Deus usou do pó da terra. E nós podemos ver no nosso corpo potássio, ferro, e uma porção de outro carbono e uma porção de outras qualidades químicas que nós possuímos. Nós precisamos ingerir vitaminas B, vitamina D, vitamina A, uma porção de vitaminas, porque nós somos compostos de coisas existentes no pó da terra, na argila. E a Bíblia nos diz que o que caracteriza o homem não é ter as mesmas propriedades químicas e físicas das demais espécies. O que difere o homem é que para que este homem, feito um boneco de barro, se tornasse vivo e semelhante na imagem de Deus, com todas essas potencialidades que Deus repartiu com ele, era necessário que Deus exalasse de si mesmo o fôlego de vida para que o homem se tornasse um ser vivo. Então, eu sempre, quando penso nisto, fico encantado. Não me interessa saber qual foi a cor dos olhos de Adão, mas me interessa ver que da argila nasceu um olho, nasceu um músculo, nasceu um osso, nasceu um nervo, nasceu um neurônio. Deus fez estas coisas físicas se transformarem em corpo humano, mas, sobretudo, colocou no ser humano a sua marca. Então, você e eu, a despeito de muitas gerações, de muitos homens terem passado na nossa linha de ancestrais, nós continuamos sendo aqueles seres que Deus inicialmente construiu, puros, imaculados, abençoados, capazes de aprender, capazes de desenvolver a sua potencialidade. Não é? Então, quando Deus criou, ele se tornou um ser vivo, e diz o texto que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Não foi o homem que plantou o jardim. A natureza estava criada. Nós não sabemos se os continentes estavam unidos ou não estavam unidos. Isso não é importante neste momento. Mas o que nós sabemos é que, em meio a todo o conjunto de estruturas que Deus havia criado nos dias da criação, o ser humano foi colocado num lugar que Deus preparou. Então, este ser humano, além de refletir a Deus, as qualidades de Deus, ele foi posto num lugar próprio para ele estar em comunhão com Deus. Então, preste atenção. Ser masculino, naquele momento, era ser rico em dons e competências, porém se desenvolvendo, porque Adão não nasceu sabendo, mas ao mesmo tempo estar num lugar preparado por Deus para que ele tivesse ali um ambiente próprio para se relacionar com Deus. Então, as faculdades humanas não eram apenas da inteligência, da vontade, do sentimento, da emoção, mas eram, sobretudo, de qualidades espirituais. Ele tinha a competência de falar e vivenciar com Deus um relacionamento legal, autêntico, positivo, sem nenhum distanciamento, coisa que a gente não vê. Mas ele tinha esse poder. Ele tinha essa capacidade e ele tinha todas as condições para isso. Então ele foi
projetado para receber o fôlego de vida proveniente do próprio Criador, e também ele foi projetado para viver em local e circunstâncias preparados pelo Senhor. Faltava um detalhe só para o homem se tornar homem. Ele não apenas refletia as competências que Deus lhe havia dado, as condições para isto, ele estava num lugar que Deus havia preparado para ele, mas havia a necessidade dele ser completado. Apesar dele ser um homem criado em condições ideais, ele tinha que exercer outras competências agora no plano da vida social, da vida familiar. Então, Deus usou de um estratagema, vamos dizer assim. Deus pegou o homem e disse assim: eu quero que você dê nome aos animais. E ali na natureza havia macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, e não havia fêmea para o homem. Em outras palavras, isso é um sinal de que nenhuma criatura pode substituir uma fêmea para os propósitos de desenvolvimento da humanidade. Não é? E então, Deus fez Adão ter um sono pesado, fez uma cirurgia nele. Da costela de Adão, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E o homem, então, teria exclamado: finalmente, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Você pode observar, então, que o homem foi criado para ter unidade familiar. Um homem pode permanecer solteiro a vida inteira. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, Jesus Cristo, quando fala da questão de ser solteiro, ele estabelece o fato de que há eunucos por vontade própria, quer dizer, aqueles que não têm contato com mulher por vontade própria, por designação própria. Ele admite isto. Mas, normalmente, um homem foi feito para ter uma família. O homem foi feito para liderar uma família. O homem foi feito para ter com uma mulher um sentido de contribuição conjugal, de maneira que eles olhem para os mesmos alvos, tenham os mesmos objetivos e nenhum deles se sinta maior que o outro. Pelo contrário, a liderança do homem, depois a gente vê isso na Bíblia, é exemplificada pela liderança que Jesus Cristo tem sobre a igreja. Quem manda na igreja? Não são os oficiais, não é o pastor. Quem manda na igreja é Jesus Cristo. Onde? Em qualquer lugar. Em Jundiaí, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, onde houver uma igreja evangélica, Cristo é o dono dali, Cristo é o cabeça dali, Cristo é o grande líder ali. O que nós podemos perceber, então, é que no projeto divino, Deus disse assim: o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Em outras palavras, o homem sofre as influências da mulher quando casado e exerce influências sobre a mulher quando casado. Se você é casado e é casado há muito tempo, tem que se lembrar que você já não é o mesmo como no tempo de rapaz, que você era solteiro. Porque no convívio com a sua mulher, muitas das coisas que você vive hoje vieram por meio dela. E você foi alterado na sua condição. Mas isso está previsto. Os dois se tornam
uma pessoa só. Continuam diferentes, tanto na questão de masculinidade e feminilidade, mas, ao mesmo tempo, estão com objetivos iguais, com alvos iguais, com propósitos iguais, e isso faz deles uma união parceira. Então, quando a Bíblia vai falar de oficiais, vai dizer que o presbítero casado tem que ser casado com uma pessoa só e tem que ser parceiro dela. Daí uma espiada no seu casamento e verifique como é que está essa relação hoje. É importante que você saiba que você foi criado por Deus para ser parceiro de uma só mulher e se tornar com ela uma só carne. E o interessante disto é que eles estavam nus e não se envergonhavam. O que a gente tem que comentar aqui é que eles foram criados para viver com honestidade, com simplicidade, não tinham nada a esconder e não se preocupavam com isso. Então havia pureza, não havia malícia, não havia dolo, não havia falta de integridade, não havia adultério, não havia essa possibilidade, porque no ambiente em que eles estavam, Deus os cercava com a sua santidade e a obrigação que eles tinham era de permanecer fiéis ao que Deus tinha determinado. Não é? Então, quando nós olhamos aqui para o texto, nós ainda verificamos que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Na tradução atualizada dizia o nome que o homem deu, esse seria o nome. Ou seja, a empatia de Deus com o ser humano criado era tão grande que quando Deus pediu essa tarefa para o ser humano, para o homem, e não havia mulher ainda, porque Deus não tinha criado a mulher ainda, o homem deu o nome e Deus ficou satisfeito. Isso significa que para um homem dar nome para um animal, ele não tinha que chamá-lo de qualquer coisa 1, qualquer coisa 2, qualquer coisa 3. Não, ele tinha que ter identificado esses animais, saber se eles eram bestas do campo, saber se eles eram animais domésticos, e tinha realmente que compreender as funções desse ser vivo, desse animal, e aí então oferecer para ele um nome que se adequasse às suas características. E Deus ratificou o nome. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então você observa aqui que quando Deus criou o ser humano, não criou o homem para ser um desocupado, para não dizer um vagabundo. Criou o ser humano com funções, com competências, mas também com responsabilidades. Então o texto do capítulo 2 prossegue dizendo: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo. Ele tinha que aprender a flora, ele tinha que compreender toda a ciência do solo. Ele tinha que perceber a função do orvalho, ele tinha que perceber a função da fotossíntese, ele tinha que perceber estas coisas, quando um fruto madurava, quando estava na época pronta de colheita, não é? Porque esse é o processo de cultivo, saber plantar e saber colher. E não é só isso, ele tinha que cultivar e tinha que tomar conta dele. Ou seja, ele tinha que entender qual era a aproximação que deveria haver das feras do campo, que eram animais selváticos. E tinha que também entender como é que era o uso dos animais domésticos. Então, eu não tenho dúvida de que ele poderia ter aprendido a utilizar-se dos animais domésticos para carregar fardos, para carregar
coisas para fazer força por ele, porque ele era inteligente, era puro e, mais do que isto, ele tinha facilidade de andar com Deus. Essa facilidade de andar com Deus deve ser maravilhosa, porque Deus não apenas fala do seu amor para com o ser humano criado, mas Deus fala da tecnologia. Deus fala de como ele construiu as coisas. Moisés não escreveu isso sem uma referência histórica que chegou às mãos dele. Pelo contrário, muito possivelmente Adão foi um daqueles que transmitiu o que ele percebeu no jardim, não é? Então vamos lá. O Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E a estratégia de Deus foi muito interessante. Colocou bem no centro do jardim essa árvore proibida. Porque Adão, todos os dias que passava pela árvore, tinha que escolher não comer. Ele tinha que escolher não comer. Enquanto ele escolhesse não comer, ele poderia usufruir da árvore da vida e a sua saúde, a sua condição de vida seria constantemente renovada. A sua juventude seria renovada. Entretanto, Deus colocou esta árvore do bem e do mal no centro do jardim, exatamente para que Adão utilizasse o seu arbítrio, a sua decisão de ficar ao lado de Deus, a sua decisão de obedecer à vontade de Deus. Não havia 10 mandamentos. Havia o relacionamento direto com Deus todas as tardes, na viração do dia. Mas o que a gente pode perceber também é que Deus queria testar. Diz assim, por que Deus não escondeu a árvore num lugar oculto, não cercou com altas muralhas para que Adão não chegasse? Porque Adão foi criado do jeito de Deus. Deus pode escolher, o ser humano também podia. Então, essa é a característica masculina. O ser humano tinha que decidir o seu futuro. Tinha que saber do seu futuro e tinha que saber das consequências do seu futuro, porque Deus disse, se você comer disso aqui, você vai morrer. Adão não sabia o que era a morte, não tinha visto nenhum ser humano além dele e não sabia o que era a morte, a não ser, talvez, que houvesse morte de animais. Mas nós não podemos entrar no jardim para saber se havia morte de animais. Aparentemente havia, porque a árvore da vida estava destinada ao homem e não aos animais. O ponto é que a obediência consciente era parte do projeto de Deus para o homem. Não é? O que a gente pode perceber aí no cultivo, no tomar conta do jardim, é que o ser humano então foi criado para ser mordomo da criação e da sua moradia, cultivar e guardar o jardim. Ele tinha que guardar, na verdade, ter que ser mordomo das coisas que Deus havia criado. Então Deus criou a terra, Deus criou a fauna, Deus criou a flora, e Adão podia comer o que Deus autorizava, o que Deus liberava. Não é? E ele tinha que cultivar, ele tinha que produzir mantimento, ele tinha que desenvolver tecnologia, ele tinha que se aplicar nestas coisas. Mas ele deveria saber que todas essas coisas eram de Deus. O jardim era de Deus, as coisas criadas eram de Deus e o ser humano estava ali para cultivar e ganhar conhecimento e manutenção das coisas criadas. Portanto, desde o comecinho de todas as coisas, havia espiritualidade e havia ciência trabalhando juntas. Certo? O ser humano tinha que se envolver tanto com o contato com Deus, quanto tinha que se envolver com o conhecimento da natureza e a tecnologia. E ele tinha, naturalmente, que exercer sua livre escolha todos os dias. Deus não ficava cercando a árvore, não. Deus deixava ela solta.
O homem é que tinha que travar a si mesmo. E houve um momento, uma fase da vida dele, que ele viveu dentro do jardim, que ele conseguiu isso. Não é? Ele conseguiu obedecer a Deus. É assim que a gente tenta desenhar mais ou menos como era aquele ambiente. Eu espero que você tenha refletido um pouco de que aquela imagem do homem criado está muito distante do que a gente assiste nas ruas hoje. Talvez até dentro da nossa própria casa. Mas eu espero você no próximo vídeo, na próxima exposição, e eu desejo que Deus nos abençoe neste curso preparatório para oficiais. Um grande abraço.